Fala pessoal, Felipe Barros na área, trazendo mais um scout para vocês. E hoje é dia de analisar jogador que em uma grande reviravolta apareceu agora há pouco, com negociações bem avançadas para se tornar novo reforço do Coritiba, não mais do Ceará. Estamos falando de Fabinho, que jogou a última Série B pelo América Mineiro e chega para ser mais um atleta coxa branca. Vamos ver, galera, muita coisa sobre o jogador no vídeo de hoje, mas não sem antes te lembrar que é muito importante se inscrever aqui na FBTV, deixar aquele likezinho no vídeo, ativar o sininho para receber as notificações e, claro, compartilhar o nosso conteúdo. Beleza? Recadinhos dados, podemos começar com os números do jogador na tela. Vamos lá, pessoal. Números de Fabinho na temporada de 2025. Lembrando de novo, galera, ele tem 26 anos de idade, 1,80 m e jogou a última temporada inteira pelo América Mineiro. Vamos lá. 22 jogos, 19 deles como titular, marcou 5 gols, deu 4 assistências, 3 pré-assistências, 19 passes para finalização, 52 arremates com 31% de acerto no gol adversário, desperdiçou a posse de bola em média 9,9 vezes a cada 90 minutos, acertou 80% dos passes que tentou, tomou um cartão amarelo e foi expulso uma vez o Fabinho na temporada de 2025. Torcida Coxa Branca, conta para mim nos comentários do vídeo o que vocês acharam desse quadrinho dos números do jogador. Claro que ainda vai ter mais informação, vai ter, na minha opinião, ao longo do vídeo, mas eu sei que você adora promoção e descontinho, então corre lá na Centauro que, como sempre, está rolando ele. O nosso cupom é FBScout10, que te dá 10% de desconto em todos os produtos. Vendidos e entregues pela Centauro, como, por exemplo, o uniforme oficial do Coxa, você encontra com desconto. Perfeito? Seguindo com o atleta, galera, vamos falar mais um pouco sobre o Fabinho na atual temporada. O Fabinho, pessoal, é um jogador que estava acostumado nas últimas temporadas sempre a ser um titular absoluto das equipes por onde passou, ter uma alta minutagem. E, de modo geral, ele começa o ano com esse status no América Mineiro. Começa a temporada jogando, normalmente, vai até a final do Campeonato Mineiro. Só que, infelizmente, ele acabou tendo uma lesão, né, um tanto quanto chata, a gente vai ver isso daqui a pouco, na temporada de 2025. Então, ele jogou muito menos partidas do que o normal, perdeu grande parte da Série B. Depois que ele volta da lesão, ele já volta sendo titular, normalmente, do América. Na verdade, os meus jogos pós-lesão ele fica no banco, depois ele recupera a sua titularidade, só que a gente já estava no final, né, do Campeonato Brasileiro na Série B, e a retinha final da competição ele acaba sendo afastado. Ele fica no banco nas últimas 2 rodadas, 34ª, 35ª rodada, ele fica no banco e não entra, né, e dali pra frente ele sequer joga mais, foi afastado de fato do América Mineiro. Então, diferentemente de outras temporadas, onde ele teve um protagonismo bem grande na Série B do Campeonato Brasileiro, esse ano de 2025, por causa de questões físicas e também de extracampo, ele teve um rendimento um pouco mais apagado. Mas também é importante ter em mente, quando ele jogou, ele conseguiu ter uma boa performance. Para vocês terem uma ideia, foram 12 jogos somente na Série B e 5 participações diretas para gol, 3 gols e 2 assistências. Então, mesmo num contexto abaixo, a sua média de participações, se a gente colocar assim, na Série B, foi bem satisfatória. Beleza? Já dei um spoiler para vocês, né, pessoal, que ele jogou pouco nessa temporada, muito por conta de lesão, problema físico, né? Então vamos continuar falando sobre isso, chamando na tela, para vocês verem comigo, o histórico de lesões do Fabinho, que é um atleta, como a gente falou, ele historicamente não é um cara que coleciona lesões graves na sua carreira, entretanto, em 2025 foram 2 problemas no joelho, que somados o afastaram dos gramados por 130 dias, então, obviamente, isso atrapalhou demais o seu rendimento. Em vias de regra, não é um jogador que sofre nesse sentido. Vamos ver se em 2026 ele consegue ficar saudável 100% como normalmente acontecia, tá bom? E quando a gente fala, galera, das características do jogador, posicionamento, função dentro de campo, que talvez a parte mais legal, né, do nosso vídeo. Então vamos lá, com mapas de movimentação, mapas de calor do Fabinho, na temporada de 2024 e temporada de 2025. E o Fabinho, pessoal, ele é um jogador com bastante facilidade em circular ali pelo terço final. Reparem como em 2024 era um cara que não ficava preso a nenhum lado do campo. Em 2025 ele acabou ficando um pouco mais daquela zona central, direita, para dentro, beleza? Quando vocês abrem os portais, a maioria deles vai falar que o Fabinho é canhoto, tá bom? Só que o Fabinho, para mim, ele é aquele autêntico jogador ambidestro, tá bom? Um jogador que joga com naturalidade, quase que 100%, com as duas pernas. Inclusive, os pênaltis ele bate com o pé direito, tá bom? Então, se eu fosse falar um pé para ele, hoje eu falaria até o pé direito e não o pé canhoto. Mas, assim, é um cara que não tem dificuldade nenhuma de utilizar as duas pernas para fazer finalizações, cruzamentos, dribles, tá bom? É um cara que tem uma boa estatura, 1,80 m, mas ele consegue aliar com uma boa velocidade. É um cara que tem aquele drible de desequilíbrio, é um cara que, como usa bem as duas pernas, ele fica um pouco imprevisível nas situações de mano a mano. E, principalmente, é um jogador que, diferentemente de boa parte desses atletas de lado de campo, é um jogador que consegue ter uma boa finalização.
A gente pega as últimas temporadas dele todas colecionando uma boa quantidade de gols. Então é um cara que se vira bem nesse sentido, um jogador que pisa na área, um jogador que tem uma boa batida na bola. É um cara que tem, como eu falei, o bom uso das duas pernas, então isso aumenta muito o seu leque de imprevisibilidade no 1 para 1 ofensivo. É um cara que pode ser um beirada pelos dois lados do campo, ele pode ser eventualmente um segundo atacante. Com a camisa do Coritiba, um jogador para agregar de diversas maneiras diferentes. Beleza? Deixou o like no nosso vídeo? Fez o comentário? Muito importante, tá bom? Para o YouTube continuar mostrando o nosso conteúdo. E vamos entender, galera, como é que vinha sendo a carreira do jogador. É um cara que tinha protagonismo, assim, quase que consumado em praticamente todas as últimas Série Bs. Então vamos nessa. Pequeno histórico. Na carreira, as últimas 4 temporadas de Fabinho como atleta profissional. Vamos lá. Temporada de 2021, jogando pelo Vitória e pela Chapecoense. Jogou um pouco de Série A, um pouco de Série B. 42 jogos, 28 como titular, 4 gols, 2 assistências. 2022, um pouco de CRB, um pouco de Mirassol, mais uma vez. Jogou a Série B do Campeonato Brasileiro. 46 jogos, 29 como titular, 9 gols, nenhuma assistência. Aqui é importante pontuar, pessoal. 8 dos 9 gols foram na Série B, ou seja, boa participação. Vem em 2023, mais uma temporada jogando a segundona, dessa vez pelo Criciúma. Aqui foi o ano de acesso com o Criciúma. 44 jogos, 38 como titular, 11 gols e 2 assistências. Desses 11 gols, 5 marcados na Série B. Ele foi titular absoluto do Criciúma na segundona, que conseguiu um acesso. Ou seja, mais uma vez, sendo um cara de bastante relevância no contexto da segundona. E no ano passado, pelo América Mineiro, mais uma vez, Série B do Brasileirão. 42 jogos, 33 como titular, 9 gols, 4 assistências. Dessas participações, pessoal, 8 gols e 3 assistências na Série B do Campeonato Brasileiro. Então, um cara que até já passou por Série A, né, na Chapecoense, como a gente viu, no próprio São Paulo, no Atlético Paranaense, no começo da sua carreira, mas é um cara que se consolidou nas últimas temporadas como aquele bom jogador de Série B de Campeonato Brasileiro, com acesso recente, com o Criciúma, com bastante participação direta para gol, por CRB, Criciúma, América Mineiro, né? Então, um cara que, para esse nível da Série B, a gente não tem dúvidas. Tanto quando o Ceará, a princípio, ia trazer o jogador, a gente fez o vídeo aqui no canal, eu achei uma excelentíssima contratação, tá bom? Voltando para mim, galera, a reta final do nosso vídeo, o que eu acho de Fabinho chegando para reforçar o Coritiba? Bem, galera, por mais que ele seja um jogador que a gente tenha visto que tem jogado só no ambiente de uma Série B nas últimas temporadas, eu ainda acho ele uma boa aquisição até para times de Série A do Campeonato Brasileiro. Pelo que eu entendi, é um jogador que estava livre no mercado, ou seja, não está vindo com grande custo para os cofres do Coritiba, ou seja, aquela aposta que caso dê errado, você não teve assim um grande prejuízo. É um cara com uma idade relativamente boa ainda, vai fazer 27 anos de idade em 2026. É um cara com recursos técnicos para ajudar ele a ter aquela ambidestria rara em jogadores de futebol e ao mesmo tempo ele consegue ser um cara que muitas vezes pelo lado do campo também te entrega gols. Não é algo tão comum assim. Então, assim, para um nível de Série B, eu acharia uma das grandes contratações da temporada que seria para o Ceará. Para o Coritiba, numa Série A, acho que é uma aposta, mas uma boa aposta que o Coxa está fazendo. No pior dos casos, por custo-benefício, para compor um elenco ali, ele vai conseguir ser uma peça razoavelmente interessante. Beleza? Falei pra caramba, dei a minha opinião, quero saber de você, torcedor, se gosta dessa contratação, concorda ou discorda da minha opinião, conte pra mim nos comentários, beleza? Fechei a tampa do nosso vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, um grande abraço a todos e não esqueça de ativar o sininho porque vem muito mais scout por aí. Valeu!